Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 44. Hoje nós iremos falar sobre você é testemunha. Você é testemunha. Lucas, capítulo 24, verso 44. Quem achou, diga cheio. Quem achou, diga cheio. Fábio achou. Glória a Deus. Quem não achou, diga estou à procura. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44. Estaremos falando sobre você é testemunha. Está escrito: depois lhes disse. Aqui quem está falando é Jesus. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, verso 47, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de... Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de... Quando eu estava me arrumando para vir à igreja hoje, apesar que hoje não se arruma, né? Assim, né? Nada contra os irmãos vaidosos entre nós, por favor, não leva para o lado pessoal, mas a gente põe uma calça e põe uma camisa e está tranquilo, né? E quando eu abri o guarda-roupa e que eu peguei essa camisa para usar, eu confesso aos irmãos que o meu coração ele se aqueceu, porque eu fui convidado a lembrar do trabalho que nós realizávamos na cidade de Salvador, do trabalho de missões. Essa camisa, ela veio de, não sei, eu acredito que foi do Cabo Verde, um trabalho que os irmãos fizeram no Cabo Verde, e eu ganhei essa camisa, a camisa ganhou outra camisa, e nós apresentamos um trabalho missionário, porque, como eu tenho falado constantemente, é algo que acompanha a minha trajetória cristã. E eu pensando que nós estamos falando de missões mundiais, para vocês que não estão um pouco antenados com a realidade batista, para vocês que estão aí dando seus primeiros passos na igreja batista, uma das marcas de uma igreja batista é missões. Igreja batista é conhecida como uma igreja missionária. Infelizmente nós estamos vivendo uma época muito difícil, porque hoje estamos diante de uma nova geração que não estão dando continuidade a que a geração anterior ela desenvolveu. E isso, de certa forma, retarda um pouco o processo. Se você fizer uma análise, eu te convido a fazer essa análise, de 100% das igrejas batistas no Brasil, você vai perceber que, na sua grande maioria, não vou aqui falar de forma estatística, porque eu não pesquisei, mas vou fazer uma leitura com base na minha experiência de campo. 80% ou mais, eu vou colocar 80% com a margem de erro, 80% das igrejas batistas são patrimônios próprios. Na pandemia, muitas igrejas evangélicas fecharam as portas, porque sabemos que muitos irmãos vivem uma relação de consumo com a igreja. Se eu não estou indo ao templo, eu estou cultuando em casa, então eu não vou cooperar financeiramente, eu não vou pagar. Se eu não estou sendo abençoado, eu não vou pagar. E algumas igrejas evangélicas que pagavam aluguel, elas acabaram fechando as suas portas, porque não tiveram uma membresia. Época de pandemia, os cultos eram transmitidos online,
então os irmãos não estavam indo ao culto, não estavam indo ao templo para poder cultuar. Automaticamente esses irmãos perderam esse contato com a igreja local. Porém, as igrejas batistas, e não é só a igreja batista em Vila Gustavo, as igrejas batistas, na sua grande maioria, elas se mantiveram ativas, mesmo com poucos membros, mesmo online, com 2, com 3. Por quê? Porque são patrimônios próprios. É uma marca da igreja batista. Os crentes batistas, quando ele chega em determinado local, ele inicia o culto. Sempre começou assim: o culto começa na casa da irmã tal. Não sei se aqui tem alguma irmã Joana, tá? Então vamos pensar que tem uma irmã que não tem irmã Joana aqui, tá bom? O culto começou na casa da irmã Joana. Quem é da velha guarda aqui está entendendo o que eu estou falando. Na casa da irmã Joana, um culto, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tem muita gente. Olha o terreno ali à venda na promoção. Como é que esses irmãos fizeram isso? Compraram o terreno. Como é que esses irmãos compraram o terreno? Vendendo pastel, vendendo gelinho, fazendo cantina. Compraram o terreno. Essa não é uma história particular de Vila Gustavo. Essa é uma história das igrejas batistas. A igreja batista a qual eu congreguei em Salvador, hoje ela tem uma estrutura de uma universidade. É uma igreja, uma mega igreja dentro da sua realidade. Mas essa igreja começou numa casa. Na casa de um irmãozinho. Desse irmãozinho, essa igreja comprou o terreno, construiu, os irmãos oravam, sem cobertura, sem telha, construíram esse terreno, depois construiu a igreja, esse lugar ficou pequeno, os irmãos compraram um outro terreno enorme e construíram outra igreja. Então é uma marca da igreja batista, é uma marca dessas igrejas que ela tem essa visão. Hoje nós vivemos a época do questionamento. Questiona-se contribuição financeira da igreja, questiona-se dízimo, questiona-se oferta. Só que eu não costumo ouvir muito quem questiona atualmente, porque eu olho para a ação. Hoje só questiona e não faz nada. Então eu ouço os velhinhos, porque vendia pastel e tem várias igrejas espalhadas. Então quando alguém vem questionar, eu digo: qual o trabalho que você tem realizado? Temos que bater continência para os idosos. Então quero parabenizar todos os idosos dessa igreja, porque eu não posso parabenizar a todos das demais igrejas, mas são os idosos. Jovem hoje está trabalhando, amanhã não está. Se você parar para analisar, os idosos são aqueles que realmente eles têm essa postura de sustentar a obra do Senhor de forma geral, a obra missionária, a obra evangelística. E eu confesso para os irmãos, eu estava falando com o Tamires, com a minha esposa, eu converso muito com a minha esposa, minha melhor amiga, tá? Sei que os irmãos me amam, mas eu sei que ela vai estar comigo em todos os momentos, é minha esposa. E quando o pastor, ele abraça um desafio, a família abraça o desafio junto com o pastor. Semana passada eu estava conversando com minha esposa, eu falei: Tamires, eu estou me sentindo missionário. Ela eu estou me sentindo missionário. Estou em terra estranha, no meio do povo que eu não sei, nunca me vi em São Paulo, vim a trabalho, andava no meio de vários irmãos em Cristo, amigos, jovens, orávamos juntos, compartilhávamos a palavra juntos, tirávamos as nossas dúvidas juntos, entrávamos em crise, porque estudar a Bíblia é entrar em crise, juntos, e de repente eu estou me vendo em São Paulo. Mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar em São Paulo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar em Vila Gustavo. Mas sabe o que eu estou dizendo isso para você? Se porventura o Senhor me levar antes, eu quero ter a consciência de que quando eu pôr a minha cabeça no travesseiro, eu quero saber que eu fiz o meu trabalho com responsabilidade. Um grande desafio de um pastor não é entregar rosas, é entregar espinho. Porque o pastor é aquele que abraça quando a ovelha está sofrendo, mas o pastor é aquele que é apedrejado quando ele chama a ovelha para o aconselhamento, para o caminho. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós estamos falando sobre missões. Eu estou falando isso porque, diante de todos esses desafios, diante de toda essa experiência que eu estou vivendo transcultural, que é uma experiência transcultural, diante de todos esses desafios, eu posso parar e pensar e dizer assim: Senhor, o Senhor contou comigo e eu disse sim. Porque às vezes a gente pensa que missão é só quando você sai do seu país para pregar na África.
A gente pensa que missão é só quando você vai pregar em um lugar longínquo. Mas missão é a tarefa. Eu me vejo e às vezes eu digo, Senhor, mas por que logo eu, no meio de tanta gente? Eu não duvido que tenha irmãos que tenham conhecimento bíblico alto nível, que poderia estar aqui pregando para você. Talvez você fale por educação, pastor, você é gente boa, porque você tem um coração humilde, mas eu sei que às vezes diz, poxa, dava para ser um pastor melhor. Porque Deus fala com os pastores, Deus dá direção aos pastores. Mas Deus tem a forma dele de trabalhar, Deus tem suas estratégias, Deus tem os seus meios. E às vezes Deus pega os fracos para exercer o trabalho. Mas eu quero dizer algo para você, que eu me coloquei à disposição daquilo que Deus me confiou, porque eu não nasci no Evangelho. Eu não tive o privilégio de crescer nos embaixadores, na EBF, de ser conduzido como essas crianças são, como eu queria, com a idade do Enzo já está na fé. Ontem nós estivemos num simpósio de escola bíblica dominical e um jovem com 28 anos pregando com uma graça. Com 28 anos, e ele disse que com 8 anos ele entregou a vida dele a Jesus. Com 15 anos ele foi diácono. Com 15 anos eu estava no mundo. Com 15 anos eu estava na Babilônia. Eu não tive esse privilégio. Mas a prova é o Senhor ter nos dado essa oportunidade de pregar o Evangelho, de servir a Ele. Mas o que eu fico pensando é que quando você se dispõe a servir o Senhor, você se dispõe a servir, mas você enfrentará obstáculos, barreiras e adversidades. Porque se você sair da zona de conforto, alguém vai cruzar o seu caminho. Porque isso mexe, isso inquieta. E eu vivia pregando em becos, subindo escada, descendo escada, e aí o Senhor pega o Emerson e arranca e diz, vou levar você para um outro lugar. Vou colocar você no meio de um povo que você não conhece. Para se relacionar com uma cultura diferente. Isso é missão. E esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele trilha nessa dimensão. Ele trilha nessa dimensão. E o interessante, eu não sei se você já percebeu isso, mas se você não percebeu, você vai perceber agora. Depois que Cássia Heller morreu, vendeu um bocado de disco. Depois que Timbaia morreu, vendeu um bocado de disco. Talvez um dia que eu não estiver aqui, vocês vão comprar o disco para ouvir. Porque o vento sopra. Você está aqui hoje, você não sabe onde você vai estar. Você não sabe aonde você vai estar. Você pode estar tocando aqui hoje, mas amanhã você pode estar tocando em outro lugar. Você pode estar tocando no presídio. Você pode estar tocando numa outra igreja. Você pode estar tocando no orfanato. Porque a gente tem que entender que a gente não pode estar preso a lugar. Você não pode se prender a lugar. Porque às vezes Deus vai soprar você para outra realidade. Porque Ele quer direcionar você. Ele quer direcionar na sua vida. E aqui Jesus ele está dizendo. Depois disso, são estas palavras que vos falei. Estando ainda convosco. Jesus ainda estava com os discípulos, estavam falando. Mas qual foi o maior desespero nessa época aqui? O maior desespero é que quando Jesus morre, muitos ficam desesperados. E agora? Corre para um lado, corre para outro. Por quê? Se apegou à pessoa, não se apegou ao propósito. Se apegou, não, e agora, mas ele não enganou os discípulos. Ele não enganou, ele sabia e ele falou todo o tempo qual era a proposta. Porque pegaram Jesus, a gente assiste aquele filme de Jesus, oh meu Deus, mataram Jesus, que maldade, não mataram Jesus, ele se entregou. Você
foi o primeiro missionário. A junta de missões celestial, depois que Adão peca, que tudo começa em Gênesis 3, a junta de missão celestial olhou assim e falou: vou enviar um missionário. E Jesus foi o primeiro missionário. Jesus foi o missionário que Deus enviou para o campo, para o mundo, para lavar os pés dos discípulos, para mostrar a humildade, para caminhar com Ele, para sofrer como homem. Ele veio sabendo, esse era o propósito. O propósito era justamente esse. Depois disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim. Jesus está dizendo, era necessário. Está se tratando de uma necessidade. Era necessário que acontecesse tudo que falava sobre mim. Era necessário. Tem coisa na sua vida que é opcional, mas tem coisa na sua vida que é necessário. É necessário. E ele diz, era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim. E aqui Jesus chama a atenção para algo de suma importância. Ele fala, escrito aonde? Onde é que estava escrito sobre mim? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento já apontava para o Cordeiro. O salmista falava sobre o Cordeiro. A lei falava sobre o Cordeiro. Era necessário. Isso aqui já estava escrito na vontade de Deus. Era necessário. Jesus está dizendo para eles, era necessário que se cumprisse o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí, depois que Jesus fala isso, no verso 45, diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Às vezes nós lemos e não compreendemos. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento. Por isso que nós oramos para ler a Bíblia. Não oramos para ler a Bíblia porque tem que estar na programação. É porque precisamos de um entendimento dilatado, esclarecido. Então ele abriu o entendimento e disse-lhe, está escrito que Cristo sofreria. Eu estou com dó dele. Que pena de Jesus. Jesus, coitado, salva Jesus, livra ele dessa dor. Está escrito que ele sofreria. Quero abrir aqui um parêntese. Se eu fechar, você fala, fecha, pastor. Às vezes eu fico pensando na ira de Deus que será depositada sobre os homens que rejeitou o Evangelho. Porque o amor de Deus que foi investido na raça humana, ao ponto de enviar o Filho para passar por todo o processo que o Filho passou, e o indivíduo ainda rejeitar o Evangelho. Por isso, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande. Fecha parênteses. E disse-lhe, está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Promessa de ressurreição. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém. Ele morreria, sofreria para perdão dos nossos pecados. Mas aqui tem algo interessante que a gente tem que tomar cuidado para nós não tropeçarmos nisso aqui. E que em seu nome pregaria, não é no nome da igreja, é em nome de Jesus. A gente prega em nome de Jesus. A igreja é batista, mas a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Porque a minha vida estava no caos, eu agora fui para a igreja batista de Vila Gustavo e a minha vida mudou. Não, isso aí é propaganda, isso aí é marketing. Não é no nome da placa denominacional, é em nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus, não é no pastor.
A irmã Adriana pediu para que eu orasse pelos missionários que pensam em desistir, que sentem solidão. Mas não é porque eu sou pastor, você poderia também fazer essa oração. Não tem oração de pastor especial. Mas se eu, como pastor, já pensei em desistir, imagine os missionários que estão no campo. Imagine os missionários que estão no campo. Imagine. Mas é no nome de Jesus. A nossa pregação, ela aponta para Jesus. A nossa pregação, ela aponta para Cristo. Como nós hoje, com os garotos aqui, quero parabenizar os garotos. Estou com essa turma nova aí, que está se candidatando para o batismo. E hoje eles deram um show de bola, de aula. Sem arrependimento, pastor, não tem salvação. A salvação está em Cristo. Mas primeiro entra o arrependimento. Porque Jesus tem poder de perdoar o seu pecado. Mas Jesus não vai se arrepender no seu lugar. Quem que se arrependeu? Sim. Garotinhos. A ciência diz que o homem veio do macaco. Porque até hoje o homem não vira macaco. Eu digo, é a ciência. E aí, pastor, como é que eu faço a prova segundo a história do homem veio do macaco? Se você voltar a Gênesis 13, você vai tomar 0 na prova. Mas tenha a sua fé. Tenha a sua convicção. Mas pregar o arrependimento em nome de Cristo, é em meu nome que será pregado o Evangelho, é em nome de Cristo. E talvez isso cabe para nós uma pergunta: o que nós estamos realizando em nome de quem? O que você faz em nome de quem? Em nome de quem você prega? Em nome de quem você canta? Em nome de quem você assume a responsabilidade no ministério da igreja? Em nome de quem? É no seu nome, filho? Em nome de quem? Quando eu pergunto em nome de quem, eu estou perguntando o que te motiva? O que te impele? O que te conduz a agir dessa forma? É em nome de quem? No seu nome? No meu nome? Para. Está errado. É em nome de Jesus. O missionário Ariovaldo Ramos, ele disse que missão é uma tarefa que exige explicação. E ele deu um exemplo do trabalho que ele fez na comunidade, pintando as casas, pintando tudo, e aí ajeitando o asfalto, e aí perguntaram para ele: por que vocês estão fazendo isso? Vocês são candidatos? Aí ele falou: não. Por que está fazendo? Não, porque a gente segue o mestre e ele mandou ajudar o próximo. Que o mestre segue Jesus. Ah, é uma atividade que exige explicação. Em meu nome, vocês pregarão o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. A todas as nações. A responsabilidade que Jesus depositou sobre os discípulos, e que essa responsabilidade, ela reverbera sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele diz assim: vós sois minha testemunha. Interessante que testemunha aqui a gente pode trabalhar em duas dimensões, tá? Testemunha no sentido ocular, porque está ali presente, vendo mesmo, acompanhou, ouviu do próprio mestre. E testemunha no sentido de martírio. Testemunhar ao ponto de perder a própria vida pela causa do Evangelho. Vós sois minha testemunha. Vocês são testemunha dessas coisas. E às vezes nós nos abatemos com algumas situações da caminhada cristã, que talvez o remédio é ler os livros dos heróis da fé. Livros que foram escritos e que passaram pelo teste do tempo, de 50 anos para trás. Heróis da fé, os mártires, para a gente ver como esses irmãos viveram, o que eles passaram, o que eles enfrentaram, pela causa do Evangelho, pela proposta do Evangelho. Estamos falando sobre missões mundiais, mas a vontade de Deus é que a gente possa pensar sobre isso todos os dias. O evento é só aquele start. Mas o que seria de uma igreja se a visão dela não for evangelística? O que será de uma igreja se a visão dela não for missão? Houve uma
experiência em uma determinada faculdade, todo mundo questionando. Os jovens passaram mais de 24 horas orando, isso aí estourou na rede social. Mas o que apareceu de gente para poder avaliar se aquilo era avivamento ou não. Irmãos, eu particularmente não gosto de opinar em algo que eu desconheço. Independente, ainda que não seja um avivamento na visão de muitos, em um mundo como esse, você vê jovens mais de 24 horas orando, já é para a gente comemorar. Porque o que estão se falando hoje é que o jovem não quer ficar mais na igreja. E aí você vê a igreja tentando adaptar um padrão jovem para segurar o jovem. O que segura jovem na igreja, irmão, não é culto jovem. Ainda que a gente pode fazer culto jovem. E a gente pode pensar sobre isso. E é bacana pensar sobre isso. Mas o que segura o jovem na igreja é o que segura o velho, é o que segura o adolescente, é o Espírito Santo de Deus. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o selo, tem que ter a presença, tem que ter a unção, a capacitação, tem que ter o queimar do Espírito Santo no coração do jovem, para que ele possa não só permanecer na igreja, mas ser igreja, não só ser igreja, mas conduzir outros jovens a ser igreja como ele é igreja. Aonde a gente vai chegar? Aonde a gente vai chegar? Com tantas estratégias, com tantas coisas. Aonde a gente vai chegar? A gente precisa compreender que o poder vem do alto. O poder vem de Deus. A gente precisa compreender isso. E se deixar ser usado, não apenas pensar em missões como um evento, como uma conferência, como um seminário, como um simpósio, mas que missão possa brotar no nosso coração. E a missão é em qualquer lugar. Você pode ganhar uma alma para Jesus e ele nem congregar aqui. Eu não estou preocupado com isso. Porque não é empresa, tem que trazer o cliente para assinar um contrato com a gente. Não é, a visão não é empresarial. A visão é reino. A visão é reino. E ele diz, vós são as minhas testemunhas. Vocês são testemunhas do que eu estou falando, do que eu estou passando para você, de tudo que já estava apontando, que já estava escrito. E aí Jesus diz no verso de número 49, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ele diz assim, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de... Eu participei de um passeio com os pastores batistas. Nós fomos conhecer uma fazenda, foi interessante. Tinha mais ou menos uns 12 a 13 pastores. Eu era o mais novo no meio, porque eu tinha sido ordenado ao ministério recentemente, e um outro pastor falou, tem que levar o Emerson para batizar ele no meio dos pastores. Vamos lá. Subindo no pé de jaca, foi legal. Mas no momento do almoço, os pastores conversando, e eu fico calado nesse meio, né? Me ouviam, aí eu calado, e os pastores começaram a discutir sobre dons espirituais, sobre aquela discussão, eu ali calado. E aí teve um pastor que tinha autoridade para falar, porque era um pastor que tinha uma caminhada longa, e ele falou assim, nós batistas precisamos falar sobre o Espírito Santo. E ele indicou um livro, O Deus Esquecido. O Espírito Santo, o Deus Esquecido. Ele falou, nós batistas parece que nós temos medo de falar sobre o Espírito Santo. Mas sabe qual é a nossa preocupação em falar sobre o Espírito Santo no meio batista? É porque a gente fica preocupado com o extremo. Essas bagunças desses cultos aí que a gente vê, então a gente não quer nem falar no Espírito Santo. Só que eu quero dizer para você, acredite você ou não, mas hoje o poder que capacita a vida do crente, que capacita a vida da igreja, é o poder do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês só. Eu enviarei um Consolador, outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho ensinado. É o Espírito Santo, que te dá ousadia para pregar, que tira o medo, que tira a vergonha, que tira a timidez. É o Espírito Santo que te ajuda a perdoar. É o Espírito Santo que te ajuda a orar por quem te persegue. É o Espírito Santo que traz entendimento quando você lê a Bíblia. Mais uma vez vou citar Evaldo Ramos. Ele disse que tem que estar em uma igreja que não pode dizer Maranata. Ora vai em Senhor Jesus. Porque o Senhor não virá a favor dela, mas virá contra ela. Não é porque tem um nome igreja e tem um prédio que Deus está aprovando, tá?
Caso contrário, a gente vai dizer que todas as igrejas têm a aprovação de Deus. Eu particularmente acredito que não são todas as igrejas que têm a aprovação de Deus. A igreja precisa ter seriedade com a palavra de Deus. O culto tem que ser bíblico. Hoje a gente não pode dizer congregue na igreja mais próxima de sua casa. Não dá para falar isso, porque você não sabe o que essa igreja prega, o que ela crê. Talvez a ideia seja, vá para uma igreja bíblica, mais próximo de sua casa. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, ficar na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Pode conferir, faça como os irmãos de Bereia. Pesquise. Olha o que está escrito aqui. Mas recebereis. O que aí? Mas recebereis? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E sereis o quê? Aonde? Jerusalém, depois. E depois. 4 etapas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confim da terra. Mas antes de ir testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, fim do mundo, pensa no confim da terra como algo extenso. Primeiro vem o poder. Porque pregar sem poder, dar aula sem poder, evangelizar sem poder, é palestra e aula de teologia. E aula de teologia não tira uma arma de fogo da mão do traficante e coloca a Bíblia Sagrada. Aula de teologia não pega um jovem que a cada noite está com uma mulher diferente e diz, você agora só vai ter relação quando casar. Aula de teologia não muda o cenário de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade. Tem que ter poder, mas agora a gente tem que entender, poder sem Bíblia é fanatismo. Só conhecimento ortodoxo sem poder é ceticismo, é cético. Não crê, não acredita no milagre, não acredita no sobrenatural. Como é que eu vou pregar para um traficante se eu não acreditar que o poder de Deus é terrível e pode mudar a vida daquele jovem? Como eu vou pastorear uma igreja se eu não acreditar no poder de Deus? Ai de mim se subir nesse púlpito sem o poder de Deus. Ai de você se pensar que pode caminhar sem o poder de Deus. Você depende do poder de Deus sobre a sua vida. Sobre aquilo que Deus confiou a você. Vá para Jerusalém, mas fique lá até que o que, Jesus? Até que do alto sejais revestido de poder. E aí vem a consequência positiva. Quem recebe poder, ele não aguenta ficar com a boca calada. Ele fala, ele testemunha, ele propaga, ele evangeliza, ele prega, ele vai para esses locais que o missionário foi, como tem outros missionários. O que levou ele lá? O poder de Deus. O poder de Deus nos encoraja. O poder de Deus para testemunhar ao ponto de morrer. Ao ponto de perder irmãos e irmãs pregando o Evangelho. Você receber a notícia que o irmão que estava no culto com você, orando escondido, morreu. Mas você continua pregando. É assim que a igreja vivia no primeiro século. Pelo poder de Deus. Tem uma parábola na Bíblia que eu acho ela muito interessante. A proposta da parábola é falar sobre a vida, tá? A ideia central do texto é falar sobre a vida. A gente fala da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. A Bíblia, ela tem a sua riqueza de detalhes, é uma fonte inesgotável, ela tem a sua ideia central, mas mesmo com a sua ideia central, a gente consegue absorver outras informações. E quando eu leio aquela parábola, eu penso, as 5 virgens, ela pede o quê? Azeite emprestado. Lá vem o noivo!
meu Deus, e agora? É meu noivo, me dá um pouquinho de azeite. As virgens, elas foram prudentes, na minha avaliação, que pode ser uma avaliação errada, mas é a minha avaliação, por dois motivos. Porque tiveram azeite em reserva e porque não emprestou. Às vezes a gente tem que dizer não. Ela falou, não vou dar, porque vai faltar para você e vai faltar para mim. Aí quando eu olho para essa parábola das virgens pedindo azeite emprestado, sabe o que é que eu penso? Aquele crente que diz assim, eu congrego na igreja que tem pregação. O meu pastor, que não é o meu caso, tá? Eu sei que eu não sou esse pastor, mas eu vou chegar lá. O meu pastor é cheio do Espírito Santo. Eu ando com o irmão na faculdade que ele é um homem cheio do Espírito Santo. E você, filho? Você está entendendo? Eu congrego em tal igreja. Enche o peito. Sim, você congrega lá. E aí? Às vezes é isso. Igrejas frias, espiritualmente, mas que promovem congressos e traz pregadores bons. E enche, porque os pregadores são bons. Porque a banda é famosa. O lugar enche, mas não tem nada a ver com aquele líder que está lá. Ele está pegando azeite emprestado. Está se acomodando na experiência do outro. Está se acomodando no talento do outro. Querendo se apegar na fé do outro. Mas você precisa ter sua experiência. Talvez você não seja o missionário que Deus vai levar para um campo longe. Mas o Senhor conta com você nessa tarefa. Quando Jesus diz ir por todo mundo pregar o Evangelho, se a gente ler esse texto apressadamente, a gente vai pensar que você tem que ir por todo mundo pregar o Evangelho. É porque a gente tem uma visão de individualidade. Quando ele diz ir por todo mundo pregar o Evangelho, a visão de Deus é da igreja como um corpo. Só tem uma igreja, tá? Só tem uma igreja. Jesus só tem uma única igreja, que é o corpo dele. A minha oração é que possamos, de fato, fazer parte dessa igreja que é de Jesus. Não da Igreja Batista de Vila do Estado. Eu acredito que tem parte da Igreja de Cristo aqui, mas não a sua totalidade. Quando Jesus diz ir por todo mundo pregar o Evangelho, ele não está falando para Emerson individualmente, ele está falando para a igreja. Ou seja, na visão de Jesus, Emerson está pregando em São Paulo. Na visão de Jesus, você está pregando lá no seu trabalho. Na visão de Jesus, você está pregando lá na sua faculdade. Na visão de Jesus, os irmãos estão pregando lá na Coreia. A visão dele é geral. Então Jesus olha e diz, a minha igreja está pregando. É simultaneamente. Não quer dizer que você tem que ir por todo lugar pregando para todo mundo, porque você não vai dar conta. A visão de Deus é para a igreja. A missão foi dada para a igreja. Pregar o Evangelho a todas as nações. Ele está aqui por intermédio de você, mas ele está na Coreia por intermédio de outros irmãos. Ele está na China por intermédio de outros irmãos. Mas a gente precisa entender. Dá para ser um professor de filosofia sem poder. Dá para ser um professor de matemática sem poder. Dá para ser um dentista sem poder. Dá para ser um cirurgião sem poder. Mas para ser crente e pregar, você não pode ter filosofia nem nível superior. Não quero aqui fazer apologia à ignorância, tá? Mas você precisa de poder. E agora eu vou voltar para os velhinhos. Esses velhinhos, eles não tiveram a ciência que a gente tem. Eu não estou falando do velhinho que você não conhece, não. Pensa no seu avô, tá? Pensa no seu avô. Você já pensa nele. Não tinha muita técnica, não tinha essa estrutura que a gente tem. Mas Deus abriu quantas igrejas dele? Quantos terrenos próprios? Quantos hoje que estão aqui porque foi fruto desses velhinhos, hein? Eles tinham poder. Eram irmãos e irmãs de oração. Talvez a minha falha, a sua não, que você não tem essa falha, mas a minha falha é que eu converso demais e oro pouco. Irmãos que se dedicaram, que entenderam que é o poder que vem do alto. Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. E depois o que é que eu vou fazer? Você vai testemunhar, você não vai resistir. Quando eu tive a oportunidade de chegar naquela Praça da Sé, na Cracolândia, que o irmão me deu uma caixa de som, que quando eu segurei aquele microfone, que eu olhei ao meu redor, jovens com a minha idade, mecânicos, professores, vítima do crack, dormindo na rua, e a viatura passando no meio deles como se fosse a escória. Se tornou normal.
saindo de casa, passou 3 noias, e Tamires falou, amor, eu ainda não me acostumei com isso. Está passando por noia toda hora. Não é normal. E eu não quero me acostumar com isso. Eu não quero me acostumar a ver meu irmão, meu semelhante nessa miséria humana, nessa desgraça humana. Não é normal. Jovens, sonhos, projetos, futuro na Cracolândia. Como tirar ele de lá, irmão, se não for no poder? Se não for no poder. O que não falta é assistência social para aquele povo. Albergues e albergues e albergues e albergues. Mas só poder. Só poder. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Que não percamos tempo com aquilo que não gera. Sabe, irmão, não dá. Esse assunto para mim não dá. Vai dar vontade de orar? Não. Vai dar vontade de ler Bíblia? Não. Vai dar vontade de jejuar? Não. Vai dar vontade de pregar? Não. Cara, eu não quero saber desse assunto. Se você é meu amigo, cara, eu não quero saber desse assunto. Não me ajuda como ser humano. Não me ajuda como discípulo. Não gera crescimento, eu não preciso saber. Eu preciso me preocupar com aquilo que realmente importa, que é a propagação do Evangelho, que foi aquilo que Deus colocou na minha mão. Às vezes o jovem entra na faculdade e o professor passa para ele um trabalho de campo. Para ele apresentar um produto, ele entra no ônibus, ele entra e fala. Está motivado, que ele quer tomar nota 10, quer chegar na sala. Mas para pregar o Evangelho parece que Jesus tem que pedir um favor. Eu lembro, certa feita, que eu fui pregar numa igreja. Fui ético, eu a respeitei. Eu fui pregar numa igreja na qual a proposta era: quem trouxer mais visitantes vai ganhar um brinde. E teve gente que ganhou um brinde. Ou seja, chegamos a esse ponto, irmão. Temos que ganhar brinde para falar do amor de Deus. Temos que ganhar brinde para falar do amor de Deus. Para pregar o Evangelho não precisa ser pastor, missionário, evangelista. Basta ser crente. Basta ser um discípulo de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que você possa pensar sobre isso. Se coloque em pé, por gentileza. Prega o Evangelho com todos os recursos que são disponíveis para você, que estão disponíveis. Você pode pregar o Evangelho no Instagram. Você pode pregar o Evangelho no Facebook. Você pode pregar o Evangelho no Telegram. Você pode pregar o Evangelho no WhatsApp. Você pode pregar o Evangelho no status do seu WhatsApp. Às vezes você vê crente fazendo terapia nas redes sociais, desabafando, parece uma necessidade de consolo digital. Consolo digital. Enquanto você tem um livro, que a Bíblia é sagrada, que é a palavra de Deus que vai julgar o mundo. O pregador ontem falou algo interessante, um jovem de 28 anos. Ele falou: irmãos, a Bíblia no celular é a mesma palavra de Deus que está aqui. Mas ele disse: eu faço questão de andar com a Bíblia na mão, porque é um contato visual. E ele disse: sabe por que eu faço questão de andar com a Bíblia na mão? Porque esse livro mudou a minha vida. Eu não posso ter vergonha de segurar esse livro. E eu falei: Deus, obrigado por essa palavra. Não é andar para dizer que é crente, mas às vezes a gente está nem aí. Você tem a oportunidade de propagar o Evangelho, filho. Você acredita que realmente Deus vai depositar a ira dele sobre o ser humano? Você acredita mesmo? Você acredita que o inferno é real? Você acredita que essa palavra de Deus, ela é a palavra de Deus que criou o céu e a terra? Você acredita mesmo? Então compartilha desse amor com outra pessoa. Não é para encher a igreja não, como eu falei, eu vou falar sempre isso. Não estou preocupado não, não é isso não. Mas é no sentido de você se sentir impelido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor para ajudar alguém que precisa desse Evangelho. Talvez alguém vai te procurar falando de uma aflição, de uma dor, de uma necessidade, e Deus vai dizer no seu ouvido: filho, a dor é só uma isca, prega o Evangelho. Eu coloquei ele no seu caminho, eu coloquei ele na sua direção. Prega o Evangelho. Não use o status para desabafar. Não use a rede social. Não, foge. Foge, foge. Eu tenho certeza que
E ele disse: venha, venha, se ajoelhe comigo e sinta o gemido do Espírito Santo pelas almas. Se ajoelhe comigo, venha. E a oração daquele pastor era: Senhor, dai-me almas, senão eu morro. 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 Essa é a oração daquele pastor. E depois que ele vai pregar na praça, o povo sente convicção de pecado. Por isso que às vezes eu falo que a gente não tem que estar copiando o resultado de igreja do lado. Sabe por quê? Às vezes você vê um pastor colhendo os frutos e vai, vou fazer igual. Você não sabe o preço que ele pagou. Você não sabe o processo que ele passou. A gente sabe que tudo é pela graça, mas é o preço de oração, de busca, de comunhão. Então olha o que deu certo lá, vai fazer, não vai dar. Porque Deus, Ele abençoa seres humanos, não é estratégia. Olha esses homens pescadores, homens incultos e sem letras. Mas quando Pedro prega, quase 3.000 almas foram salvas naquele dia. Quase 3.000 almas. E Pedro não fez apelo. O povo que perguntou: o que é que eu faço? Aí Pedro: agora você perguntou, vou responder: arrependei-vos e seja batizado e receba do alto o dom do Espírito. Não tinha ouro, não tinha prata. O paralítico na porta da igreja: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A cidade ficou atormentada. Que é isso? Vamos investigar o doente? Não, ele é assim desde a infância. O que a gente faz agora para parar? Porque esses homens estão cheios do Espírito Santo. Chama ele para o concílio, porrada nele, chicotada nele. Aí vem Gamaliel: olha, não para esses homens, porque já vieram outros, você viu que tudo deu certo, mas se essa obra for de Deus, vocês não vão parar essa obra. Então vamos dizer para ele não pregar. Vamos dizer para ele não pregar. Não tem como calar a boca de quem está cheio do Espírito Santo. Não tem como calar a boca de quem está cheio do Espírito Santo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para nós, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno: levanta e anda. Hoje temos prata e ouro e não temos levanta e anda. Hoje temos tecnologia, mas não temos levanta e anda. Hoje temos mega tempo, mas não temos o levanta e anda. Não temos o poder. Mas para você adquirir o poder, não precisa você ir para a Escócia, para os Estados Unidos. Você pode adquirir esse poder na sua casa, no seu quarto, orando, lendo a palavra e buscando e dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra em mim o teu propósito, que o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar de Deus isso, a buscar o poder que vem do alto, do Pai das luzes, a querer ser cheio do Espírito Santo, pregar com ousadia, com intrepidez, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Aproveite essa oportunidade. Aleluia! E não se preocupe com o que vão falar. Esquece, não tenho tempo para isso. Para! Só lançam pedras em árvore que frutifica. Se sua árvore não está frutificando, vai ficar tranquilo. Vão passar 10 vezes e vão olhar. Mas quando você começar a frutificar, quer ser a mulher mais espiritual da igreja? Deixa! Quer ser o homem mais? Deixa! Mas o seu coração está queimando. Para que do alto sejais revestidos de poder e seres minhas testemunhas. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Obrigado porque o Senhor é Deus que tem cuidado de nós. Perdoa os nossos pecados, porque às vezes, Senhor, nós vivemos tão na zona de conforto e não compartilhamos o Evangelho. Às vezes dá vergonha de falar do teu Evangelho no trabalho. Às vezes diz: eu sou pastor, e o coração começa a queimar para falar. E a gente fica preocupado: será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? E às vezes a preocupação é muito mais com a nossa imagem, para não sair mal, para não ser humilhado, não ser envergonhado. Mas eu te agradeço, Senhor, por ser um jovem de 40 anos que disse sim ao chamado. E estou disposto ao Senhor me conduzir na tua vontade. Cumpra não só na minha vida, mas na vida da minha família, a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê ousadia. Obrigado, Senhor, pelos anciões dessa igreja, pelos idosos que têm sustentado essa obra.
feito trabalho. Talvez idosos que nunca assumiram o culto para pregar, mas nós estamos colhendo frutos do trabalho deles. Eu oro, Senhor. Eu oro porque ontem no simpósio nós fomos informados que 40% das igrejas batistas no Brasil não tem escola bíblica dominical. Eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa despertar no coração desses homens o desejo de estudar a tua palavra, porque isso também reflete na obra missionária. Não tem temor no coração, não tem contato com as escrituras. Eu oro para que nessa semana possamos ler a tua palavra. Que o amor de Deus Pai e a graça salvífica de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito repouse sobre cada um de vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Ao som da canção, você vai orar ao Senhor. Se quiser fazer sua oração silenciosa, faça. E depois que você vá para sua casa, você tem uma semana abençoada na presença de Deus. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
Vamos, uma ótima semana na presença do Senhor. Que o Senhor vai dar segurança. Que seja uma semana abençoada. Até quarta-feira no nosso culto de oração. Amanhã de manhã nós vamos se reunir para orar também. Na terça-feira tem aula de devocional às 15 horas. E na quarta-feira, às 20 horas, no culto de oração. Amém?